Gergonildo era aquele tipo de garoto que ninguém sabia se admirava ou se chamava a ambulância. Tinha 12 anos, cabelo que parecia um ninho de corvo desorganizado e um talento natural para se meter em situações que faziam até o padre da cidade repensar a vocação. Mas o detalhe que realmente fazia Gergonildo ser conhecido em toda a vizinhança era seu animal de estimação, um louva-a-Deus chamado Siribinha. Sim, Siribinha, porque segundo Gergonildo, tudo que é pequeno e brabo tem que ter nome fofo para equilibrar a energia. O bicho morava dentro de uma caixinha de sapato reformada com purpurina e palito de picolé e comia mosquinhas gourmet que o garoto caçava na janela da escola. Era quase uma relação de pai e filho, se o filho fosse um inseto com cara de quem está sempre julgando o mundo inteiro. Todo domingo, sem falta, Gergonildo colocava a Siribinha no ombro, vestia a melhor camiseta, aquela do Flamengo, com um buraco no sovaco, e ia para a missa. Segundo ele, o louva-a-Deus tinha uma alma pura e precisava tomar a hóstia para limpar as energias ruins das moscas que ele comia. O padre Clodoaldo, um homem de fé e paciência digna de santo, olhava aquilo toda semana, ajeitava os óculos e pensava: meu Deus, o que é que eu fiz para merecer um menino desses na paróquia? Mas por motivos de diplomacia espiritual, nunca disse nada. Afinal, o louva-a-Deus parecia muito concentrado, e quem era ele para negar a comunhão a um inseto devoto? Por meses, tudo correu normalmente. Gergonildo e Siribinha viraram atração local. As velhinhas da igreja tiravam fotos, o sacristão jurava que o louva-a-Deus piscava durante o Pai Nosso, e o padre já deixava uma micro-hóstia separada, especialmente para o pequeno fiel. Até que, num domingo aparentemente tranquilo, Siribinha se rebelou. No momento da comunhão, em vez de aceitar a hóstia como sempre, o louva-a-Deus virou a cabeça devagar, bem estilo filme de terror, encarou o padre e bicou o dedo dele. A igreja inteira ficou muda. O padre soltou um "ai" contido, tentando não gritar. Gergonildo, em pânico, tentou acalmar o inseto com um "come, Siribinha, é pãozinho santo", mas o bicho se recusava. Depois daquele fiasco, o mistério começou. Por que o louva-a-Deus tinha renegado a hóstia? Durante a semana, Gergonildo investigou. Observou o inseto o dia inteiro e descobriu que Siribinha andava diferente. Não comia mais moscas, só roía pedacinhos de alface. Um dia, o garoto flagrou o bicho tentando beber suco verde. Foi então que caiu a ficha. Siribinha tinha virado vegano. Gergonildo, desesperado, tentou adaptar a dieta do amigo. Montou um cardápio com couve, rúcula e até um fiozinho de azeite. Mas o louva-a-Deus estava em outra fase da vida, uma fase iluminada, mística, orgânica. E, para piorar, começou a ignorar o próprio dono. Na missa seguinte, Siribinha já não ficava mais quietinho no ombro do garoto. Preferia se sentar no altar, todo imponente, de braços cruzados, ou patas, sei lá, como se fosse um fiscal da fé. Padre Clodoaldo até pensou em expulsar, mas tinha medo de ser amaldiçoado por um inseto divino. Foi então que o absurdo ganhou proporções bíblicas. Siribinha se matriculou no curso de coroinha. Ninguém sabe como. Uns dizem que ele usou o RG de Gergonildo, outros juram que o padre simplesmente desistiu de lutar contra o destino e deixou rolar. O fato é que nas semanas seguintes, Siribinha passou a vestir uma microtúnica branca feita com guardanapo, ajudava a acender velas, tocava o sino e até tentava organizar o coro das crianças com pequenas pancadinhas de antena na testa dos desafinados. O problema é que o poder subiu à cabeça do bicho. Siribinha começou a se achar o coroinha supremo da galáxia católica. Ele voava pela igreja distribuindo microbênçãos com as patas, fazia sermões improvisados, rezem, irmãos, e passem repelente, e paquerava descaradamente uma mariposa que frequentava o vitral das 10 horas. As senhorinhas da paróquia começaram a reclamar. Padre, aquele inseto tá tirando o foco da palavra. Mas o padre só suspirava e dizia:
Melhor um louva a Deus no altar do que o Gergonildo tentando explicar teologia. Gergonildo, por sua vez, estava arrasado. Seu melhor amigo agora o ignorava completamente. Pior, o bicho começou a andar com um novo grupo. Os Coroinhas Insetícolas Unidos. Uma gangue de besouros, formigas e uma joaninha carismática chamada Jurema. Juntos eles transformaram a igreja num verdadeiro circo espiritual. As formigas carregavam o vinho, os besouros poliam o chão, e Jurema cuidava das redes sociais da paróquia, postando fotos com legendas tipo "Fé é acreditar mesmo com 6 patas sujas". Tudo corria mais ou menos bem até o dia da grande procissão dos fiéis mirins, um evento anual que reunia toda a cidade. Siribinha, agora líder espiritual e autoproclamado arce-inseto metropolitano, decidiu organizar o desfile à sua maneira. No meio da procissão, ele subiu no andor, abriu as asas e começou a jogar pétalas de dente de leão sobre o público, gritando: "Glória aos insetos que creem!" O caos foi instantâneo. As velhas gritaram, as crianças correram, e o padre quase desmaiou quando um besouro pousou na sua batina gritando: "Aleluia, irmão!" No meio da confusão, Gergonildo tentou recuperar o controle. "Siribinha, desce daí! Você tá passando dos limites!" Mas o louva a Deus, agora com um brilho megalomaníaco nas antenas, respondeu com uma voz que ecoou pela igreja: "Eu fui chamado para voar mais alto, Gergonildo. Tu quer me prender no mundano, mas eu nasci para servir no sagrado." E dito isso, bateu as asas e voou até o topo do sino da igreja, onde ficou meditando de ponta cabeça por 3 dias seguidos. Os fiéis começaram a deixar oferendas de mel e folhas de hortelã aos pés da torre, acreditando que Siribinha era um sinal divino. Enquanto isso, Gergonildo chorava encostado no confessionário, abraçando uma mini-bíblia infantil e um potinho de alface. Quando o louva a Deus finalmente desceu, estava transformado. Ele anunciou sua decisão: "A partir de agora, fundarei a primeira congregação dos insetos devotos e renuncio à minha vida de estimação." E assim, sem olhar para trás, Siribinha abandonou Gergonildo. O garoto ainda tentou argumentar, dizendo que ele era seu melhor amigo, que tinham comido moscas juntos, compartilhado sonhos e até dividido uma caixa de sapato. Mas o louva a Deus apenas respondeu com um gesto sereno e sumiu no horizonte, montado em uma borboleta. Sem o amigo, Gergonildo tentou seguir a vida. Voltou à missa sozinho, mas nada parecia igual. O padre Clodoaldo, com olheiras e um leve tremor na pálpebra, proibiu insetos no altar e passou a aspergir inseticida santo em cada cerimônia, só por precaução. Enquanto isso, o grupo de Siribinha, agora conhecido como os Sagrados das 6 Patas, começou a dominar a cidade. Eles organizavam missas ao ar livre, concertos de canto gregoriano com grilos e até sessões de aconselhamento espiritual com libélulas terapeuta. Em pouco tempo, viraram uma febre local. As pessoas começaram a dizer que, quando uma borboleta pousava no ombro de alguém, era um sinal de bênção de Siribinha. O comércio aproveitou e começou a vender estatuetas do Santo Louva a Deus. Gergonildo tentou avisar que o bicho nem era santo, só egocêntrico. Mas ninguém ouvia. Uma senhora até mandou fazer uma novena para ele. O garoto cansado aceitou o destino e passou a viver em silêncio, observando o sucesso do ex-amigo nas redes sociais. Siribinha agora tinha mais seguidores que o próprio padre. Anos depois, Gergonildo ainda lembrava daquele tempo. Às vezes olhava para o alto, via um inseto qualquer e se perguntava se era ele, lá do outro lado da cidade, distribuindo bênçãos e posando para fotos. O tempo passou e o garoto cresceu. Virou professor de ciências e ensinava aos alunos que insetos são incríveis, mas também têm crise de ego. Certo dia, um aluno perguntou se ele acreditava em milagre. Gergonildo riu e respondeu: "Acredite, menino. Se um louva a Deus pode virar coroinha e me largar para virar celebridade, tudo é possível." E lá no alto de um galho de mangueira, com um pequeno rosário feito de sementes e um óculos escuro de plástico,
Siribinha observava o mundo, sereno, pronto para seu próximo sermão sobre humildade. Moral da história. Às vezes a vida é assim. Você cria um louva-a-Deus, alimenta, dá carinho e leva para a missa. E no fim, ele te larga para virar líder espiritual e influencer de formigas. Moral? Nunca subestime o ego de um inseto de oração.